Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo. Meu nome é professor Pedro Forgani e eu vou trabalhar a introdução à física ondulatória, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, qual é o tipo de onda mais popular que existe? É claro, né? Seria a onda mecânica, porque a onda mecânica não fica no vácuo. Desculpa pela piada, espero que vocês realmente não me deixem no vácuo assistindo esse vídeo, mas o que eu vou falar hoje é a respeito sobre as ondas, sobre o comportamento ondulatório. Então vamos lá, primeiramente, ondas. O que seria uma onda? Onda, pelo que a gente escuta no nosso dia a dia, elas estão em todo lugar, né? Seja num tipo de brinquedo, seja na torcida do Flamengo fazendo aquela famosa ola, que é aquela onda pelo Maracanã, seja uma onda na praia, conforme acontece às vezes uns caixotes ou outro. Porém, o que a gente vai trabalhar aqui na física é muito além dessas questões, que por sinal vão ser um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver como onda, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, quando a gente pensa em onda, a primeira coisa que me remete na minha cabeça, por exemplo, é uma onda numa praia, principalmente no Rio de Janeiro. Porém, a onda da praia, a gente pode discutir isso mais para o final, mas o que a gente se trata aqui de uma onda, uma onda física que a gente vai abordar aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina, por exemplo, que a gente amarra uma corda num poste, como essa imagem aí na nossa esquerda. A imagem presa no poste tem uma corda presa por ela, e quando eu realizo um certo movimento, realizo uma certa força, realizo um certo pulso, a gente consegue provocar um comportamento ondulatório nessa nossa corda, por exemplo. E geralmente a direção dessa força é para cima e para baixo, para cima e para baixo, realizando um pulso, um movimento dessa corda. E então a gente tem a seguinte definição: a propagação do pulso é a energia sendo transportada sem que haja transporte de matéria. Sem que haja transporte de matéria? Vamos voltar um slide. Ô Pedro, então por que essa menina está sendo jogada violentamente na areia devido a essa onda de impacto? Exatamente por isso. A onda na física, ela vai trabalhar exatamente a questão do transporte de energia e não o transporte de matéria. Por exemplo, imagine um barco um pouco distante da areia. Quando ela passar o comportamento ondulatório, né, nesse mar, a gente vai ver o barco fazendo um simples movimento, subindo e descendo. Aquela energia foi transportada, sendo que a matéria não vai participar desse transporte. Se o barco ele é um tipo de matéria, ele não vai ser levado. Ah, Pedro, então como é que os surfistas, por exemplo, vão pegar a onda? É simples, aquela onda que a gente vê, por exemplo, no Havaí, todo aquele comportamento, vamos imaginar que é basicamente o seguinte: a gente tem um comportamento ondulatório, só que esse comportamento ondulatório, quando bate em alguma superfície, por exemplo, pode ser uma areia, quando a onda bate, olha, ela meio que leva um tropeço. A onda está vindo, quando bate na areia, ela desaba. E quando ela desaba, ela faz aquele comportamento que a gente vê muitos surfistas pegando onda, pegando tubo, por exemplo. Só que na física, a gente vai trabalhar com outra questão, outra ideia do que é onda. Tudo bem? Cuidado para não haver essa confusão. Então, por exemplo, quando a gente era criança, ou até hoje em dia, a gente brincava muito de pular corda, por exemplo. E eu duvido que ninguém nunca aqui fez aquele teste do amigo estar distraído segurando a corda e alguém provoca uma força, um pulso muito forte e a mão do amigo balança toda. É exatamente isso, é um pulso. E vamos lá, o pulso, quando ele vai percorrendo no decorrer da corda, essa energia é transferida e quando bate em algo que segura a corda, como o poste, ele vai sofrer uma reflexão e essa onda vai passar agora aí por debaixo dessa corda. Então, por exemplo, temos esse tipo de onda, né? Pensando bem na corda, algo bem linear. Mas também podemos pensar em algo bidimensional,
que é, por exemplo, um pingo de chuva dentro da água, ou então se a gente largar uma pedrinha numa poça. Vocês já viram que ela tem exatamente esse comportamento, essa onda se expandindo em toda essa superfície. Então vamos lá. Falando de onda, vamos para a definição. É uma sequência periódica de pulsos na qual há transporte de energia de quantidade de movimentos sem que haja transporte de matéria. É quase a mesma coisa. Então, qual é a diferença? A onda vai ser uma sequência periódica de pulsos. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ficar fazendo força naquela corda para ela continuar provocando aquele comportamento ondulatório. Então, vamos lá. Sabendo dessas características, podemos admitir que as ondas que conhecemos nas praias em geral são as mesmas discutidas nesse capítulo? Não, né? Aqui eu peguei um exemplo do barco. Quando o comportamento ondulatório passa por a gente, o barco simplesmente sobe e desce. Tudo bem? O barco com matéria ele não vai ser transportado, apenas a energia. Então vamos dar sequência. Ondas, tipos e classificações. Então, conforme a gente comentou, para gerar essas ondas é necessário um pulso, uma agitação, uma perturbação. Então vamos lá, vamos voltar para o caso da corda, essa foto aqui de baixo. Para eu provocar um comportamento ondulatório numa corda, eu tenho que realizar uma força para cima e para baixo. Então eu vou dizer que eu vou realizar uma força transversal. Por quê? Porque a minha força é para cima e para baixo e a direção da onda vai ser de forma horizontal. Eu vou aplicar a força para cima e para baixo e a onda vai seguir reto. Tudo bem? E quando que vai ocorrer ondas longitudinais? Quer um exemplo? Vocês já viram aquele dominó? Quando a gente empilha as peças e derruba uma peça, o que vai acontecendo? As peças não vão caminhando de forma linear. Isso é um exemplo de uma onda longitudinal. A força que é aplicada é a mesma direção que a onda vai se deslocar. Outro exemplo é o som, os alto-falantes. Por exemplo, o alto-falante, quando ele toca, quando ele solta aquele grave, ou quando nós falamos, por exemplo, a gente tem ar comprimido em todo lugar. Esse ar comprimido ele tem camadas de ar. O que acontece? Quando a gente fala, a gente provoca um som, essas camadas de ar elas começam a se oscilar. Então as moléculas da minha mão direita batem na minha mão esquerda e ficam se oscilando. E essa mão da mão esquerda vai se oscilar com outras camadas de ar que tem. Então o ar vai se comportando dessa maneira ao longo até chegar no nosso tímpano, que vai vibrar na mesma frequência. Calma, que isso a gente vai ver mais adiante. Então, ondas longitudinais são que a direção que a gente realiza a força, a onda vai se propagar nessa direção. Ondas transversais é quando a gente aplica um pulso e ela vai seguir de forma horizontal, sendo que a nossa força aplicada tem sido na vertical. Tudo bem? Então vamos lá. E nisso a gente tem tipos e classificações de ondas. Por exemplo, unidimensionais é o caso da corda, em uma dimensão. Bidimensionais vai ser o caso da água, como eu expliquei, ou uma pedrinha caindo numa poça. Ela vai se prolongar de forma em toda essa superfície. E um outro exemplo são as ondas tridimensionais, que são geralmente a luz, raio laser, por exemplo. Tudo isso composto da luz, da onda eletromagnética, vai se comportar de maneira tridimensional, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então vamos lá. A natureza e as propriedades de uma onda. O fenômeno físico ondulatório possui duas naturezas, que vamos chamar de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Agora eu vou explicar a piada extremamente sem graça que eu trabalhei no início da aula. Quando eu falei qual é o tipo de onda mais popular que existe, a resposta era a mecânica, porque ela nunca fica no vácuo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar. Professor, a corda
É uma onda mecânica, aquilo que você fez no início da aula? Sim, porque ela precisa da corda para ela conseguir se propagar. Professor, a água é um meio material? Claro, né? A onda precisa da água para se propagar. Professor, e a voz? A voz, o som, é uma onda eletromagnética, não é? Errado. O som precisa do ar para se propagar. Eu sei que em muitos filmes, por exemplo Star Wars, entre outros filmes, aparecem explosões, grandes barulhos no espaço, mas isso é mentira. Por quê? Porque o som ele não vai se propagar no espaço, porque lá é vácuo. Então, o som é sim uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. E esse meio, geralmente, é o ar. Tudo bem? E as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas elas vão se propagar em meios materiais, sim, porém ela vai se propagar também no vácuo. Um exemplo disso são as ondas de rádio, rádio AM, rádio FM. Outro exemplo, a luz visível, que a gente acende a nossa luz em casa, por exemplo, para um jantar. Então são exemplos. Outro exemplo, o micro-ondas, entre outras radiações, por exemplo. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo ainda isso, vamos comentar agora um pouco sobre as suas propriedades, né? A parte um pouco mais matemática. Então vamos lá. Primeiro, a gente observa uma onda e a primeira parece uma letra estranha, né? Que a gente não está muito acostumado. O nome dessa letrinha vai se chamar lambda, certo? Lambda vai representar o comprimento da onda. Professor, como é que eu sei o comprimento da onda? É simples. Vai ser o seguinte, ou vai ser do ponto A até esse ponto B, ou desse ponto B até o ponto C. Professor, posso falar que do ponto D até o ponto E também é um comprimento de onda? Pode sim, tanto faz. Então, de maneira geral, o comprimento de onda se dá entre duas cristas ou entre dois vales. Espera aí, crista e vale, o que é isso? Vamos lá. Crista é o ponto mais alto que a gente tem de uma onda, que a gente chama até de amplitude. O que é amplitude? É esse tamanho da onda, vamos dizer assim. E o topo se chama de crista. E vale se chama o vale da onda, é a região mais baixa que a onda está percorrendo, que seria exatamente essa região aqui. Entre duas cristas, nós temos o comprimento da nossa onda total. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá, tudo bem. E você falou também, eu falei no início da aula sobre frequência, né? Eu falei que uma coisa que o nosso tímpano ouvia na mesma frequência do que a onda. O que é isso? Vamos lá. Quando a gente pensa em frequência, vamos entender. Frequência é 1 sobre período. Esse T representa período. Período, ok. Frequência é o inverso do período. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, Joãozinho, ele tem uma boa frequência na escola. Significa dizer que a sua frequência, a sua ida nas aulas, as suas repetições indo na sala de aula, ela é frequente, ela é boa. Significa que em relação a um determinado tempo, em relação a um ano, a sua frequência é positiva. Significa que Joãozinho vai muitas vezes na escola. Ele tem uma alta frequência, ele tem uma repetição. Então, vamos guardar essa informação. Tá vendo essa expressão aqui? Velocidade é ΔS, que é o espaço percorrido em um determinado tempo. A gente viu essa fórmula até mesmo no primeiro ano. Por que eu estou trabalhando ela? Porque é a partir dessa fórmula que a gente vai chegar na nossa formulazinha sobre ondas. Então vamos entender. Quem é o espaço percorrido nessa situação aqui? Se eu quero saber a velocidade da onda, o espaço percorrido nada mais é do que o comprimento de onda, que olha, é o espaço percorrido. Então o meu comprimento de onda se dá por lambda. E em relação ao tempo, o período de uma onda. Então, vamos lá, eu não comentei que frequência é o inverso do período? Se aqui o período está dividindo o meu lambda, quando eu falo de inverso, a expressão vai ficar
V lambda f. Velocidade vezes o comprimento de onda vezes a minha frequência. Vamos lá então. Então, falando um pouco mais sobre as suas propriedades, professor, o que é isso? Vamos lá, calma. Imagina o seguinte, a gente tem uma corda que ela parece bem grossa, concorda? E no final dela, ela de repente fica bem fina. Ela tem um volume um pouco menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aplicar uma força e eu provocar uma certa onda, essa onda vai permanecer igual nessa corda mais fina? Faz um teste em casa qualquer dia. Pega um pedaço de barbante e um pedaço de, por exemplo, um fio de nylon. Vê o que vai acontecer. Vai ser o seguinte, essa fórmula vai dizer que a velocidade vai ter uma relação com a força aplicada e com a densidade. Então, olha só, Mi, que é esse Uzinho aqui diferente, vai ser a densidade linear da corda. E como a densidade linear se dá? Se dá pela massa sobre o comprimento. Então, por exemplo, vai ter questão que vai te dar o valor de Mi. Vai ter questão que vai te dar o valor de F e vai querer saber a velocidade. Mas também, toma cuidado, que pode ter questão querendo saber, por exemplo, a massa dessa corda ou a massa de qualquer for esse meio material. Tudo bem? Então, recapitulando, a velocidade se dá pela força aplicada em relação à sua densidade. Então, se eu aplico, por exemplo, uma força na corda mais fina, realizo uma força, quando ela chegar nesse outro meio, nessa outra corda aqui, essa força provavelmente será menor. Por quê? Porque a densidade aqui vai ser maior. Pensa o seguinte, eu agora vou aplicar uma força do 2 para o 1. Lembrando, 2, 1. Então eu realizo uma força aqui. A onda vai percorrer pela 2. Quando chegar na 1, repara, ela é mais grossa, ela tem maior densidade. Se ela tem maior densidade, olha, a densidade está dividindo o meu F. Quanto maior for isso aqui, menor será a minha velocidade. Então, quando ela for mais densa, essa força vai diminuir. Então, essa onda vai se comportar um pouco menor. Tudo bem? Então, vamos dar início. Falando então sobre as ondas estacionárias. Vamos lá na definição. Ondas estacionárias, como uma particular padrão de interferência, se dá a partir de duas ondas periódicas de sentidos contrários que apresenta frequência, comprimento de onda e amplitudes iguais, onde elas se superpõem em um determinado meio. Então, por exemplo, por que na corda do violão, quando a gente toca, a gente escuta diferentes sons, a gente consegue fazer acordes, não só no violão, mas em qualquer outros instrumentos musicais? Porque é o seguinte, aqui a gente tem uma corda, tudo bem? Com comprimento L. Quando a gente toca essa corda numa frequência, ela vai formar o nosso primeiro harmônico, que é esse comportamento. A onda tem esse movimento, quando ela bate em alguma extremidade, ela sofre a reflexão e ela volta. Então, reparem, aqui lambda sobre 2. Por que lambda sobre 2? Vamos voltar aqui no exemplo. Vamos voltar aqui. Sempre quando a gente tiver essa definição aqui, a gente vai chamar de ventre. Então, por exemplo, no primeiro caso, temos um ventre. No segundo caso, temos dois ventres, está vendo? Dois gominhos, vamos dizer assim. Terceiro caso, 3 ventres. Quarto caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode dizer que o quarto caso vão ter 5 harmônicos. Tranquilo? E por que lambda sobre 2, Pedro? Lembra que eu te falei que, olha, deixa eu voltar aqui, que o comprimento de onda vai de uma crista até a outra, ou então ela vai ter essa característica aqui. Aquela imagem, ela está ampliada, mas ela só tem essa regiãozinha aqui, olha. Meio ventre, né? Então isso aqui vai ser meio comprimento de onda. Então, nesse caso aqui, isso aqui vai corresponder meio comprimento de onda. Vamos para o segundo caso? Olha, a onda vem aqui, passa por esse ponto e vem até essa extremidade.
sofre a reflexão e vai voltar por aqui. Então ela está formando dois ventres. Sendo que eu não falei que cada ventre vale lambda sobre 2? Se eu tenho dois ventres, 2 vezes lambda sobre 2, que vai ser igual ao comprimento. Simplificando, o 2 vai ficar L é igual a lambda. L é igual ao comprimento de onda. É exatamente o que a gente viu no início do slide. Tranquilos? Assim como a gente vai ter 3 ventres e aqui com 5 ventres. Então vamos para o caso do violão. No caso do violão é o seguinte, a gente vai ter exatamente a mesma reprodução, que são os famosos primeiro, segundo, terceiro, N harmônicos, que isso vai variar muito a partir da frequência. Então é o seguinte, quanto maior for a minha frequência, menor será o meu comprimento de onda. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o meu comprimento de onda e a minha frequência, eles vão ser inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento minha frequência, menor meu comprimento de onda. Quanto mais eu aumento meu comprimento de onda, menor vai ser a minha frequência. Por exemplo, vamos imaginar que a minha velocidade aqui seja 10. O meu comprimento de onda inicial vai ser de 2 metros e a minha frequência vai ser de 5 Hz. Vamos imaginar agora que eu vou aumentar o meu comprimento de onda para 5 metros, por exemplo. Quanto vai valer minha frequência? Lembra? A velocidade é 10. Isso não vai mudar. Quem vai mudar é o lambda ou o F. Se o meu lambda era 2 e agora passou para 5, o lambda aumentou. Então o F, que era 5, vai ter que diminuir, porque o comprimento de onda aumentou. Então, meu F vai para 2, porque 5 vezes 2 é 10, a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, eu vou dizer que eles são sempre inversamente proporcionais. Quanto maior for minha frequência, menor meu comprimento de onda. Quanto maior meu comprimento de onda, menor minha frequência. E o que isso vai trazer no nosso dia a dia, por exemplo? Seguinte, quando a gente tiver frequências muito grandes, a gente vai ter comprimentos de onda muito pequenininhos. Quando nós tivermos comprimentos de ondas muito grandes, vamos ter frequências pequenininhas. Por exemplo, o morcego ele é praticamente cego. Mas como é que ele consegue viver? Como é que ele consegue voar por aí pelas árvores? Porque é o seguinte, ele escuta ele escuta altas frequências. Então o que isso acontece? Ele emite uma frequência, a frequência bate no obstáculo e volta para ele. Então ele tem a percepção que tem alguma coisa na frente dele. Então ele consegue se desviar. Então vários e vários animais vão se comportar a partir dessas questões das ondas sonoras, por exemplo. Então, como por exemplo o golfinho também, ele escuta no ultrassom. Então dizem que se tiver uma grávida numa piscina junto com um golfinho, ele conseguiria ouvir os batimentos do bebê, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de um vídeo aqui, de um homem tocando violão, e eu quero mostrar para vocês, quero que vocês percebam exatamente o comportamento ondulatório que essas cordas vão ter. Reparem, no violão, aqui tem uma câmera dentro desse violão, e essa câmera está apontada para fora, tudo bem? Então é o seguinte, repare que essa corda aqui ela é mais grossa. Essas 3 cordas costumam ser mais graves. Essas 3 cordas costumam ser mais agudas. Repare, vou botar o vídeo primeiro. Olha, se vocês repararem bem, a corda que tem o maior som grave, ela forma ondas de comprimentos muito maiores do que essas aqui pequenininhas, por exemplo. Então, por que eu estou dizendo isso? Significa dizer que quando eu tenho comprimentos de ondas grandes, eu vou ter som grave. Quando eu tenho comprimentos de ondas bem pequenininhos, eu vou ter sons agudos. Tranquilo? Tá, Pedro, tudo bem. E o que isso influencia? Tudo bem, entendi que isso acontece no violão, mas teria outro exemplo? Tem vários exemplos que a gente pode trabalhar com isso.
Outro exemplo é o efeito Doppler. Eu não sei se vocês já ouviram falar em algum lugar, mas eu vou dar um exemplo. Imagina que a gente está no trânsito, no engarrafamento, e aí de repente passa uma ambulância e tu comenta assim, teve algum acidente. A ambulância vai vindo, vai chegando perto da gente, vai fazer um som absurdo e quando passar pela gente, a gente vai ter alguma mudança desse som. Um agudo, um grave, alguma mudança. Por que acontece isso? Vamos lá. Primeira coisa, imagine a ambulância, que é um carro, que é a mesma coisa que é algo sonoro, certo? A ambulância é como se fosse um alto-falante, ele está emitindo ali um som. Então, olha esse exemplo aqui. Esse alto-falante que a gente tem aqui, ele está parado, então ele está representando ondas bidimensionais, certo? Conforme ele começa a andar, ele está andando e está emitindo som, entendeu? Quando ele começa a andar e emitir som, ele emite e anda. Então, automaticamente, ele acaba juntando essas camadas aqui, que eu vou chamar de ondas. Essas ondas começam a ficar muito próximas umas das outras. E lembrando, se isso aqui são ondas, esse espaçamento aqui eu vou chamar de quê? De lambda, que é exatamente o comprimento de onda. Então, se a ambulância começa a andar, essas linhas, essas ondas começam a se achatar. Elas se achatam tanto, o comprimento de onda começa a diminuir, devido por estar se achatando, porque ela emite o som e anda, emite e anda. Então, elas ficam bem achatadas. Então, se eu tenho uma diminuição do meu comprimento de onda, eu tenho que aumentando a minha frequência. Se a minha frequência aumenta, nós vamos escutar sons agudos. Então, olha só, olha para o seguinte caso aqui. Uma menina está passeando com seu cachorro e está vindo uma ambulância. Nessa primeira imagem, o som está agudo ou está grave? Exatamente, muito bem. O som está agudo. Por quê? Porque as linhas, as ondas, apresentam um comprimento de onda menor. Se o comprimento de onda é menor, a frequência é maior. Se a frequência é maior, o som é agudo. Então, quando a ambulância está chegando, o ouvido chega a doer de tão agudo que o som fica. Quando a ambulância passa, reparem aqui na minha outra imagem. Eu não falei que quando ela está em movimento, ela começa a achatar essas linhas, essas ondas? Por consequência, ela emite o som e se afasta. Emite e se afasta. O comprimento de onda começa a ficar muito elevado, muito grande. Comprimento de onda grande, frequência baixa. Inversamente proporcional, lembra? Então, se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Para frequências pequenas, nós vamos ter sons graves. Então, aqui, por exemplo, a imagem da menina e do menino. A menina está escutando agudo. Por quê? O comprimento de onda que está chegando nela é pequeno. O menino está escutando grave, porque o comprimento de onda é grave. O comprimento de onda é grande. Frequência baixa. Tudo bem? E o caso da menina com o cachorro, a ambulância vem no som agudo. Quando passa por ela, as ondas de maior comprimento de onda o tímpano dela começa a receber essas ondas maiores, esses comprimentos de ondas maiores. Então, ela vai ouvir um som grave. Então, quando você tiver, por exemplo, no engarrafamento, quando você escutar a ambulância vindo, você vai começar a perceber que está muito agudo. Conforme ela se afasta, a gente vai ouvir um som mais grave. Então, nesse espaço que a ambulância passa por a gente e vai embora, desculpa, a gente sente uma mudança, alguma coisa no som, que é exatamente isso, é a passagem do agudo para o grave. Tudo bem? Bom, então esse foi o capítulo exatamente falando sobre o comportamento ondulatório, como a onda ela vai funcionar, ela vai se propagar. Então, só lembrando, aquela onda que a gente vê na praia é uma onda totalmente diferente, é algo que está muito na linguagem do povo, mas o que a gente estuda em física é algo completamente diferente. Porém, a gente consegue ver esses outros exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, seja num exemplo, na água até acontece na praia, só que porém um pouco mais afastado. Pode trabalhar também a questão da corda, pode trabalhar a questão do som, a questão da luz.
A luz ela é uma onda eletromagnética. Tem muita coisa para a gente discutir, mas eu não quero fugir um pouco desse tema, tudo bem? E é isso. Então, dando agora início aos exemplos sobre esse comportamento ondulatório, vamos direto à primeira questão. Analise a figura a seguir, que mostra uma corda presa nas duas extremidades, vibrando de modo a produzir 3 meios comprimentos de onda, ou seja, lambda sobre 2, na extensão de 1,2 metros. Admitindo que durante a vibração da corda é originada a onda estacionária representada na figura, cujos ventres oscilam 120 vezes por segundo, é possível afirmar que a velocidade de propagação dos pulsos na corda é igual a... Vamos lá, gente. Vamos se atentar com um detalhe nessa questão 17. Ele diz o seguinte: de modo a produzir 3 meios de comprimento de onda lambda sobre 2. Então, a primeira coisa que eu fiz, 3 vezes lambda sobre 2, que vai ser igual ao comprimento L dessa corda, por exemplo, que vai ser 1,20 metros. Então, se esse 2 está dividindo, quando vai para o outro lado da igualdade, ele vai multiplicando. Então, vai ficar 3 lambda vai ser igual a 2 que multiplica 1,20 vai me resultar em 2,40. Lambda, então, será 2,40 dividido por 3. Então, esse valor será de 0,8 metros, que é o meu comprimento de onda. Sendo que a questão comenta, cujos ventres oscilam 120 vezes por segundo. 120 vezes é uma repetição, é uma frequência. Então, se ele quer saber a minha velocidade de propagação dos pulsos, velocidade vai ser lambda vezes frequência. Se ele quer saber a minha velocidade, quem vai ser o meu lambda? Vai ser 0,8, que multiplica a minha frequência, 120. Velocidade final vai ser 0,8 vezes 120, vai resultar em 96 metros por segundo, que é exatamente a velocidade da minha onda, nesse exemplo, que é o gabarito, letra C.